Gênero dos substantivos. Ao falarmos em gênero do substantivo, é importante sabermos que se trata do masculino e feminino, ligado a seres como pessoas, objetos, animais, entidades, entre outros. Observe os exemplos a seguir. O cantor, a cantora, o padrinho, a madrinha, o príncipe, a princesa, o carneiro, a ovelha, o bode, a cabra, o professor, a professora. Percebemos que houve uma mudança tanto no artigo o a quanto no substantivo. Estes substantivos denominam-se biformes. Substantivos biformes são substantivos que apresentam duas formas diferentes, uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. A principal regra de formação do feminino é a troca da vogal O para a vogal final A. Vejam, a gata, o gato. Substantivos uniformes são os que apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Os substantivos uniformes recebem nomes especiais que são epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Mas há algumas particularidades em que o substantivo só tem um gênero, permitindo, portanto, atribuirmos somente a palavra macho e fêmea para designá-lo. São os chamados substantivos epicenos. O substantivo epiceno é um tipo de substantivo uniforme, ou seja, aquele que possui somente um termo para os dois gêneros, masculino e feminino. Diferente dos outros tipos de substantivos uniformes, os substantivos epicenos são diferenciados pela palavra macho e pela palavra fêmea e, portanto, estão relacionados com animais. Vejam, novo jacaré escapa de policiais no Rio Pinheiros. Não é possível saber o sexo do jacaré em questão. Isso ocorre porque o substantivo jacaré tem apenas uma forma para indicar o masculino e o feminino. Vejam outros exemplos. A borboleta fêmea e a borboleta macho. Exemplos de substantivos epicenos: águia macho e águia fêmea, andorinha macho e andorinha fêmea, anta macho e anta fêmea, borboleta macho, borboleta fêmea, cobra macho, cobra fêmea, crocodilo macho, crocodilo fêmea, elefante macho, elefante fêmea, escorpião macho, escorpião fêmea, foca macho, foca fêmea, formiga macho, formiga fêmea, gavião macho, gavião fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, onça macho e onça fêmea, tatu macho, tatu fêmea, tigre macho e tigre fêmea. Existe também um outro tipo de substantivo que possui apenas uma forma, tanto para o gênero feminino quanto para o masculino. Ele denomina-se substantivo comum de dois gêneros. Para distingui-lo, usamos o artigo, adjetivo ou pronome. Perceba. Substantivo comum de dois gêneros
são os substantivos que apresentam uma só forma para o gênero masculino e o gênero feminino, sendo a distinção de gênero feita através dos artigos o, a, uma ou de outros determinantes, tipo adjetivos. Vejam, motorista tem acidente idêntico 23 anos depois. Isso é uma manchete. Mas quem sofreu o acidente? Um homem ou uma mulher? É impossível saber apenas pelo título da notícia, uma vez que a palavra motorista é um substantivo uniforme. O restante da notícia nos informa que se trata de um homem. Vejam outros exemplos. O cantor americano é o ídolo do público jovem. A cantora americana é o ídolo do público jovem. A cliente não ficou satisfeito com o atendimento. O cliente não ficou satisfeito com o atendimento. Lista de substantivos comuns de dois gêneros. O agente, a agente. O anarquista, a anarquista. O artista, a artista. O camarada, a camarada. O chefe, a chefe. O cliente, a cliente. O colega, a colega. O colegial, a colegial. O compatriota, a compatriota. O dentista, a dentista. O doente, a doente. O estudante, a estudante. O fã, a fã. O gerente, a gerente. O imigrante, a imigrante. O indígena, a indígena. O intérprete, a intérprete. O jornalista, a jornalista. O jovem, a jovem. O jurista, a jurista. O mártir, a mártir. O pianista, a pianista. O policial, a policial. O selvagem, a selvagem. O servente, a servente. O taxista, a taxista. Não podemos nos esquecer daquele substantivo que não permite nem o uso do artigo para diferenciarmos o masculino do feminino, ou seja, temos que atribuir a mesma palavra para os dois casos, a mesma palavra para o masculino e para o feminino. Eles são chamados de substantivos sobrecomuns. Vejam o exemplo. Minha filha é uma gênia. Minha professora é minha ídola. Catarina foi uma anja em minha vida. Você consegue identificar o que há de errado com as frases? Não? Então, você precisa saber o que são substantivos sobrecomuns. Para começar nossos estudos sobre esse tipo peculiar de substantivo, vamos à correção dos exemplos. Minha filha é um gênio. Minha professora é meu ídolo. Catarina foi um anjo em minha vida. E agora? Conseguiu identificar o que havia de errado? Provavelmente sim, não é mesmo? As palavras gênio, ídolo e anjo têm em comum o fato de serem substantivos sobrecomuns, isto é, os substantivos que não admitem variação de gênero, ou seja, ou são apenas masculinos ou apenas femininos. Esse tipo de substantivo, diferentemente do que acontece com a maioria dos nomes, não é flexionado quanto ao gênero e, por uma questão de concordância, as frases nas quais eles estiverem inseridos não deverão ser modificadas.
O substantivo sobrecomum é um tipo de substantivo uniforme, ou seja, que apresenta somente um termo para os dois gêneros, o mesmo termo para o masculino e feminino. Ele é utilizado para nomear pessoas, por exemplo, a palavra criança. Ela é utilizada para os dois gêneros, a criança menino, a criança menina. Veja esse outro exemplo. Entregue as crianças à natureza. A palavra crianças refere-se tanto a seres do sexo masculino quanto a seres do sexo feminino. Neste caso, nem o artigo, nem um possível adjetivo permitem identificar o sexo dos seres a que se refere a palavra. Ele é uma criança alegre ao lado de seus colegas. Ela é uma criança teimosa na escola. José Miguel é um gênio na matemática e na física. Joana é um gênio que se destaca na escola. Ele é uma pessoa mais carinhosa que já conheci. Ela é a pessoa mais atenciosa do trabalho. Neste caso, as palavras criança, gênio e pessoa são utilizadas para o feminino e para o masculino. Vamos recordar o que aprendemos hoje. Substantivo epiceno é aquele que, para formar o masculino, acrescenta a palavra macho depois do substantivo e acrescenta a palavra fêmea para formar o feminino, muito usado para designar animais. Substantivo sobrecomum é aquele que tem uma só forma e um só artigo para ambos os gêneros. E o substantivo comum de dois gêneros é o que tem uma só forma para ambos os gêneros com artigos distintos.